Olá, amante da sétima arte, seja muito bem-vindo ao JB Movies. Eu sou o Juan e hoje eu vou falar sobre a democratização do acesso ao cinema. Se você não vive numa caverna e está sempre atento às redes sociais, muito provavelmente você se lembra que por meados de 2019 saiu a redação do Enem, Democratização do Acesso ao Cinema. E isso gerou muitos debates, muita confusão e muito assunto a tratar. Muitas pessoas odiaram, outras reclamaram só um pouquinho, outras ficaram indiferentes, outras pessoas gostaram. E eu tô aqui para falar o que eu acho sobre esse tema, mesmo que se passaram já tantos anos, mas ainda assim eu acho que é um assunto que continua pertinente. E já que o meu canal é focado em cinema, nada melhor do que falar sobre cinema. Então vamos lá. Primeira coisa, a confusão. Lógico que estava acontecendo muitas outras coisas no Brasil enquanto surgiu esse tema do Enem, o que para muita gente pode parecer como uma situação deslocada e que não tinha muito a ver com a situação atual e, portanto, não seria um tema pertinente. Porém, vamos pensar um pouquinho. O que é cinema? Cinema é uma arte e, consequentemente, cultura. E eu acho que todo mundo concorda que cultura é importante, independentemente de qual cultura seja. Afinal, ela carrega inúmeros simbolismos, significados e a história de um povo. E existem muitos fatores que podem ser extraídos desse tema, além da cultura. Mas vamos focar na cultura por enquanto, depois eu cito outros exemplos. Cinema nacional. Eu acho que todo mundo concorda que o cinema daqui é extremamente desvalorizado e não que o cinema é ruim. Pelo amor de Deus, não diga que o cinema nacional é ruim, porque ele não é. Ele é como qualquer outro cinema. Existem filmes bons, existem filmes ruins. Alguns bem ruins e outros muito bons. Mas vamos focar nos filmes bons. No cinema como um todo, na verdade, perdão. O que seria a democratização do acesso ao cinema em si? A democratização seria uma facilitação para que todos tenham acesso. E por que esse tema pareceu tão relevante para algumas pessoas? Muito provavelmente porque grande parte da população que faz o Enem, pessoas já numa condição aceitável, sempre teve a condições de ver filmes, sempre teve a condição de ir ao cinema, ir pegar um filme na locadora, assinar uma Netflix. Mas você já parou para pensar mais ou menos em como seria a vida de quem não tem essa condição? De quem nunca sequer foi uma vez no cinema? De quem nunca viu um filme, seja na televisão ou na Netflix? Você já pensou como seria viver sem a Netflix? Pois é, e vamos voltar lá para o ponto cultural que eu mencionei. O cinema nacional. Saiu um filme recentemente que até gerou bastante bafafá, que foi o filme Bacurau, que é um filme que retrata o como os brasileiros são desvalorizados por nós mesmos. Os próprios brasileiros desvalorizam parte da população brasileira, se rejeitando a aceitar suas culturas, sua história, simplesmente por ser pequeno. Eu vou deixar aqui do lado mais ou menos um mapa que marca as regiões onde há salas de cinema no Brasil, e você pode ver que tem muita área que não tem um cinema. Então, é importante debater quais problemas isso pode trazer. Primeiro, a produção cinematográfica em si. O cinema nacional, como eu já mencionei várias vezes aqui nesse mesmo vídeo, é desvalorizado. É muito raro um filme receber o investimento devido para fazer grandes obras. O que não necessariamente significa que não dê para fazer bons filmes, tá? A gente tem Cidade de Deus, que inclusive já é um filme que trabalha de certa forma as dificuldades de uma população carente, não só de recursos, mas também de cultura. O filme Bacurau também, que eu acabei de mencionar, que mostra um pouco sobre como a gente acaba valorizando mais os gringos e coisas que vêm de fora do que a nossa própria história. E Tropa de Elite, que é um outro filme que também abriu um olhar pra gente ver mais ou menos o porquê as coisas são como são no mundo da polícia, no mundo do tráfico, que nem todo mundo é bom, como as coisas são sujas. E nos fazer pensar sobre essas coisas que estão integradas à nossa própria cultura, ao nosso próprio país, através do cinema, é uma coisa muito mágica. Eu aposto que muita gente ficou chocada ao ver Cidade de Deus, muita gente ficou chocada ao ver Bacurau. E são filmes que retratam o Brasil. E a gente se surpreende com nós mesmos. Então, imagine se a gente conseguisse alavancar o alcance dessas produções. Se a gente conseguisse alavancar o alcance do cinema como um todo. Não só o nacional, mas do mundo inteiro.
E existe um projeto muito legal, inclusive sobre isso, que é chamado de Cine Periferia, que é uma ONG lá, eles fizeram uma organização de colocar um projetor, assim, uma tela numa van, eles iam em comunidades, bairros carentes de cidades, passando filmes. E isso acabava atraindo principalmente os jovens, né, que nunca tinham visto um filme, nunca tinham visto uma sala de cinema, por viverem em regiões muito pobres, que não tinham salas ou simplesmente por não ter condições de ir. E eles disponibilizavam, passavam esses filmes gratuitamente e isso juntava bastante gente para adquirir cultura e conhecimento através de filmes. Mas não só isso, como eram realidades muito carentes, muito pobres, havia muito crime, muito tráfico, e esse conhecimento do cinema acabou distanciando esses jovens de problemas como drogas, criminalidade. Outros até acabaram se aproximando mais da ONG e alavancaram por aí, saíram daquela realidade triste e dura para ir para outros caminhos, conhecer outros meios, talvez até fazer cinema. E como eu mencionei aí essa questão da elevação de caráter de vida, esse é outro tema que poderia também ser abordado na democratização de acesso ao cinema, a desigualdade social. E eu tenho certeza que a desigualdade na economia entre pessoas é um tema extremamente relevante para um país como o Brasil. Então, não, eu acho que as pessoas que disseram que o tema de democratização do acesso ao cinema era um filme, não, era um assunto medíocre ou pobre ou desnecessário, estavam completamente erradas, porque esse é um assunto muito rico que vai muito além de ver filmes por entretenimento. Lógico que o entretenimento também é necessário, como eu falei, essa própria ONG, o Cine Periferia, tinha como intuito entretenimento, distrair um pouco as pessoas daquela região para que elas saíssem um pouco daquela realidade dura em que elas estavam vivendo. Essa é só uma das camadas e do poder que o cinema pode ter numa sociedade. Mas esse tema vai muito além. Como eu mostrei no mapa, existem muitos lugares, daqui do Brasil mesmo, que não tem salas de cinema, não tem projeções, não tem a distribuição de filmes, o que é uma pena. Priva a gente de muitas coisas. E pra gente que sempre nasceu com a oportunidade de ver filmes, seja no cinema, seja em casa, ou agora na Netflix, Amazon Prime, qualquer plataforma de streaming que você tenha, é fácil falar que esse tema não é tão relevante, porque a gente nasceu com a mordomia de poder acessar isso quando quiser. Mas para as pessoas que não têm, é outra coisa. Inclusive, eu posso citar, vocês devem procurar aí no YouTube, devem achar fácil, o filme Pantera Negra, que até hoje é o único filme de super-herói a ter sido indicado ao Oscar de melhor filme, não é só por ser um filme bom, mas porque ele quebra essas barreiras sociais. Na África, em lugares que muito pobres, que jamais teriam acesso ao cinema, foram feitas campanhas para levar pelo menos as crianças que pudessem ver um herói nas telonas que representasse a vida delas. Um herói negro. Então, essa questão da representatividade vai muito além também só do cinema, mas também de uma vida. Aquelas crianças que não tinham condições de nada, poder ver um herói que as representasse numa tela grande, uma experiência da qual elas nunca tinham vivido antes. Você vê os olhos daquelas crianças maravilhadas com aquilo que elas estão vendo, é muito mágico. Então, novamente eu digo, esse não foi um tema fraco. Fora que, na verdade, o tema de democratização da cultura de forma geral é um tema muito bom, não só do cinema. Eu acho que o cinema um pouco mais porque ela é a arte mais semelhante à nossa vida, então é que mais pode nos causar emoções, mais pode nos conectar a histórias diferentes, nos fazer pensar, porque a gente consegue se relacionar muito mais com uma história vivenciada por pessoas do que geralmente com uma pintura, até mesmo literatura, na qual a gente tem que visualizar. O cinema tem uma relação mais próxima com o ser humano, com o ser como um todo. Então, facilitar o acesso seria, sim, um tema para vários debates, não só para a questão de entretenimento, como eu mencionei, mas também de sociologia, debate sobre economia, sobre conhecimento e muitas outras coisas que vão muito além. Portanto, sim, democratização do cinema é um tema muito abrangente, muito útil e muito importante, não só para o Brasil, mas para o mundo. E às vezes aí você que achou esse tema relevante ou que já na hora acabou não gostando tanto, espero que esse vídeo te faça pensar um pouco mais e abrir um pouco a sua mente para pensar um pouco além,
da questão de só ir ao cinema e ver que isso pode ter uma relevância muito maior para a história de um país, para a sua cultura e para a sua sociedade como um todo. Sociedade, acho que eu falei errado. Mas enfim, deixa seu like se você gostou, se esse vídeo te fez pensar, deixa um comentário aqui dizendo sua opinião sobre esse tema do Enem, se você achou pertinente na hora, se você mudou de ideia depois. Conta aí o que você quiser falar, eu vou ler todos os comentários. Se inscreva no canal se você gostou e quer continuar recebendo mais conteúdo sobre cinema, ativando o sininho da notificação para ser avisado sempre que um vídeo novo for postado. Então isso é tudo, pessoal!